agora vamos até o consultório do Dr. Paulo Gracioli, bater um papo com ele nesta quinta-feira. O Dr. Paulo está se preparando para o frio também. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Farol. Um grande abraço para o senhor. Bom dia, Roberto. Bom dia, nossos amigos que nos acompanham pelo YouTube, pelo Farol de Limeira, nossas plataformas aí. É um prazer estar novamente aqui, Roberto. E eu queria aproveitar, não sei se eu posso dar uma dica também como médico, né? Aos idosos, Roberto, às vezes as famílias esquecem que eles estão depressivos, né? E o próprio tempo de vida, às vezes, precisa tomar algum antidepressivo para voltar essa energia da vida que às vezes a gente acha que não tem, porque, né, como ela falou assim, então trata como criança, às vezes estão depressivos também. E a gente às vezes tem certo preconceito de dar um remédio que anima a pessoa, deixa ela mais segura e né, que possa desenvolver todo esse trabalho. Que pena, travou aí um pouquinho a comunicação. Agora está voltando a comunicação com o Dr. Paulo Gracioli, falando exatamente desses momentos depressivos, né, que acabam acometendo os idosos. Agora sim, doutor Paulo, Então, já... eu não sei se eu cheguei a terminar, Roberto, mas eu acho que é importante a gente lembrar que com o desgaste do tempo, o cérebro precisa ser cuidado. Então, não é só porque está depressivo, às vezes o próprio medicamento já dá uma força, um ânimo maior, porque aproximar a idade, a pessoa às vezes fica pensando na morte, já está um estado depressivo na cama, né? Então, despertar essa pessoa, às vezes, vai ajudar muito também um antidepressivo para que todo esse trabalho que a nossa fisioterapeuta, né, ela falou, que maravilhoso, possa ter mais eficácia e ajudar muito mais ainda. Então, só para lembrar aí uma ajudinha da psiquiatria aí. E, Roberto, eu queria falar hoje sobre culpa. Não sei se já falei outras vezes, mas culpa é um sentimento que é uma situação que é muito comum, frequente em todos nós, né? Quando você causa um prejuízo para alguém, ou você faz com você mesmo, né? Sempre a gente fala, sou culpado, me desculpa. A gente ouve o dia todo isso, me desculpa, me desculpa, me desculpa, né? A gente esquece que me desculpa porque eu fiz uma culpa, né? Então a gente está sempre tendo culpas e naturalmente quem tem culpa tem que ter uma penalidade para pagar a culpa. E geralmente essa penalidade dá dor, dá angústia, dá tristeza, e às vezes a vida toda a gente vai pagar uma culpa que nem teve a culpa, né? E então, muito no consultório, né? A pessoa uma doença e emocional, uma depressão, uma ansiedade, uma angústia, e na investigação a pessoa fala que não tem nada, não aconteceu nada. De 2 meses para cá, 3, um ano, não aconteceu nada. Quer dizer, não aconteceu nada, às vezes que a pessoa tem assim, essa percepção do que aconteceu. E na entrevista a gente começa a perceber que vai aparecendo certos detalhes que leva a gente a pensar numa situação que houve uma culpa. Né? Por exemplo, um luto, uma pessoa que perde alguém e que começa a aceitar que perdeu. Geralmente uma culpa aí aparece, né? A culpa, de, por exemplo, de não ter ido visitar mais vezes, de não ter dado uma atenção que deveria ter dado. Então, essa necessidade que o ser humano tem, Roberto, de procurar motivação para a culpa. Isso é impressionante. Nós já nascemos, se você observar, quando Adão e Eva saem do paraíso, sai com culpa, né? Porque comeu da árvore da sabedoria, então foi punido. A punição foi: sai do paraíso, vai viver nu na rua, aí onde você quiser. Quer dizer, a gente nasce no judaísmo cristão com a culpa de ter nascido, né? De ter querido comer da fruta da sabedoria. Então a gente já está enraizado na nossa cultura religiosa essa culpa. E lógico que um dia a igreja, eu acho também, usou muito dessas situações e usa até hoje como se fosse forma de punição, porque se você não resgatar as suas culpas, você não irá para o céu, né? Você irá para o inferno, para qualquer lugar aí. Então,
Já tem religiões que não pensam assim, por exemplo, né? No Espiritismo a proposta é que você vai evoluindo e essas culpas prováveis, né? Porque eu não posso me culpar de algo que eu não sei fazer, né? Por exemplo, se eu sei tratar o meu pai, o meu idoso, vou pegar o tema aí, né? Como uma criança, e se eu aprender que não era para fazer mais isso, eu não tive culpa de ter feito esse tratamento. Né? Eu aprendi, eu sabia fazer dessa forma. Então, na medida que eu vou aprendendo algo novo, eu faço o novo, mas não posso olhar para o passado, para a atitude que eu tomava antes, como uma culpa. Porque é muito fácil isso. Então eu sou culpado porque eu não abracei meu filho, eu sou culpado porque meu filho está usando droga. Isso toda hora o ser humano, e principalmente mãe, né, gosta de se sentir responsável por tudo do filho. Então nós vivemos num mundo, numa situações, parece que a culpa é o pano de fundo, é o pano, quer dizer, de um palco, né? Tá lá, culpa, culpa, tudo tem que ser culpa. E a gente, como ser humano, viver com culpa não é legal, é muito sofrimento, e de repente vai a vida toda com essa culpa e pegando outras e outras e outras. Então eu sempre digo que a gente não pode ter culpa daquilo que a gente não sabe fazer. Depois que aprendeu um novo e se olhar para o passado e se culpar, não pode fazer isso. Tem que aceitar. Eu não sabia, eu soube fazer dessa forma, então eu não tenho culpa nenhuma. E nesse sentido que eu estou tentando dar um alerta para quem está me ouvindo, para que tenta pensar um pouquinho se realmente tudo que faz tem que buscar uma culpa, né? A gente se culpa muitas vezes por ter feito alguma coisa que não sabia fazer ou não tinha conhecimento disso, né? O doutor Paulo deixou isso muito claro para todos que estão acompanhando o nosso programa. Então, Roberto, eu quero falar que a gente tem que não estar sempre culpando, por exemplo, quem quebrou o copo, quem que deixou a roupa suja. Parece que sempre nesse sentido, essas perguntas, está sempre procurando culpar alguém. Você falhou, então a gente é muito nesse sentido de que sempre tem que culpar ou ser culpado. Temos que aliviar um pouco as nossas relações e ver a situação. Meu filho quebrou o copo, por qual motivo? Eu já estou dando uma pena para ele, sem eu saber o motivo que aconteceu, se ele esbarrou, se teve intenção, se não teve. Então, a gente faz muito rápido o julgamento e a punição, e quando a gente faz com a gente mesmo também. Eu fiz errado, eu tenho que me punir, e sempre a punição é sofrimento físico, mental, e isso aí é o próprio inferno, eu acho, né? É você já está o tempo todo sofrendo e não se livrar de algo que, depende da maneira que você olha, você não vai ter culpa, vai ter responsabilidade, que é diferente. Se eu quebro um copo, a responsabilidade eu vou ter que comprar outro. E custa, mas isso eu não tenho que culpar, palavra forte, culpar a pessoa e aquela, parece que não pode ser humano, né, Roberto? A gente cobra dos filhos e da gente mesmo atitudes que não são humanas, perfeitas, que não podemos falhar, não podemos nada. Isso é terrível. O ser humano é humano e não é Deus. Deus só que não falha. Nós humanos temos nossas situações humanas. Que bom, né, Roberto? Tá certo, então, doutor Paulo. Tivemos um probleminha no final, mas ficou bastante claro o que o doutor Paulo disse, né? A gente se culpa muitas vezes sem motivo e também não é bacana a gente procurar culpados a cada momento. Doutor Paulo, finalzinho, para agradecer o senhor mais uma vez aqui no nosso Farol, lembrando que tudo que a gente tem falado ao longo da semana também estará disponível numa nova sessão que estreia neste sábado aqui na tribuna com as pinceladas dos melhores momentos do nosso Farol e certamente o senhor estará lá com esse tema. Lembrando que todos os programas podem ser recuperados a qualquer momento na internet, né, doutor Paulo? Eu estou bastante visualizando bastante no YouTube, Roberto. Se você buscar Perfeito. lá, Farol de Limeira, vai aparecer lá, Paulo Gracioli já. Bacana, bacana. Doutor Paulo, muitíssimo É uma obrigado mais uma frequência. vez. Eu estou assim, eu agradeço quem está acompanhando a gente pelo YouTube. E até semana que vem, um bom semana com frio, sopas, caldos, roupas gostosas e bons papos em família também. É isso aí. Um bom vinho também. Doutor Paulo, obrigado. Obrigado. Valeu, um abraço.